Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as Amigas. E hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 6. Faça uma pausa e creia. Se você alguma vez tiver a sensação de que não está conseguindo relaxar e confiar em Deus, pense em Sonia Carson. Ela é uma mãe que começou a vida tendo que superar muitos obstáculos. Nascida em uma família de 24 filhos, ela cresceu em uma atmosfera de pobreza e de abuso. Sônia casou-se aos 13 anos com um homem muito mais velho, esperando ter uma vida melhor. Mas em vez disso, depois de ela ter 2 filhos, ela descobriu que o seu marido tinha outra esposa e outra família. Sem ter nenhuma outra boa opção, Sônia divorciou-se dele e começou a criar os seus 2 meninos sozinha. Como uma mulher negra nos anos 60, que havia estudado apenas até a 3ª série do ensino fundamental, Sônia estava totalmente despreparada para o que a vida havia lhe reservado. Por essa razão, durante os primeiros anos após o seu divórcio, ela lutou contra a confusão mental e uma perigosa depressão. Sempre que as coisas ficavam muito difíceis e Sônia tinha a sensação de que não poderia suportar, ela enviava Curtis, de 10 anos, e Ben, de 8 anos, para ficar com os amigos ou vizinhos por algumas semanas. Ela organizava tudo para que os meninos se divertissem tanto enquanto ela estava fora, para que eles nunca imaginassem que a sua mãe passava aquela semana secretamente internada em uma instituição para doentes mentais, tentando se recompor e encontrar uma maneira de fazer o que tinha que fazer. Felizmente, Sonia Carson era corajosa o bastante e esperto bastante para pedir ajuda quando precisava. Primeiramente, a outras pessoas e finalmente a Deus, de modo que não demorou muito para que ela não precisasse mais fazer aquelas viagens secretas. Na verdade, ela se tornou tão forte e tão cheia de esperança que nada podia abalá-la. Nem a escassez de alimentos na despensa, nem o preconceito racial que os seus meninos sofriam na escola, nem o fato de que às vezes ela trabalhava em 3 empregos diferentes, passando horas cuidando de casas e das famílias de pessoas ricas em trocas de salários mínimos, enquanto os seus próprios filhos ficavam sozinhos em casa. Nem mesmo as notas baixas que o jovem Ben levava para casa no seu boletim ou a sua reputação como o pior aluno da turma do 5º ano da escola. Nada conseguia abalar ela. Sônia se recusava a permitir que qualquer dessas coisas roubasse a sua confiança em Deus. Abre aspas. Tudo vai ficar bem. Fecha aspas. Ela dizia a Curtis e a Ben. Eles acreditavam nisso porque ela mesma acreditava nisso convictamente. E quando eles conversavam com ela sobre suas próprias dificuldades, ela sempre os apontava na direção da fonte da sua fé. Abre aspas. Vocês devem pedir ao Senhor. Fecha aspas. Ela dizia. Abre aspas. E Ele os ajudará. Fecha aspas. Depois de adulto, Ben escreveu acerca de um dia especial, no qual a confiança de sua mãe em Deus ajudou a determinar o curso de sua vida. Ele havia ido com ela a um dos muitos cultos da igreja em que eles frequentavam. O tema do sermão eram os missionários médicos que trabalhavam no exterior e ajudavam pessoas a viver vidas mais felizes e saudáveis. É isto que eu quero fazer. Eu disse à minha mãe enquanto voltávamos para casa. Eu quero ser médico. Eu posso ser um médico, mamãe? Benny, ela disse. Ouça-me. Paramos de andar e mamãe me olhou dentro dos olhos. Então, colocando as suas mãos sobre os meus ombros magros, ela disse: se você pedir algo ao Senhor e acreditar que Ele fará, então isso acontecerá. E eu disse: eu creio que posso ser um médico. Então, Benny, você será um médico. Ela disse com firmeza
e começamos a andar novamente, agindo com fé, na capacidade de Deus ajudar os seus filhos a superarem os vários obstáculos que eles encontrariam. Sônia estabeleceu um tempo limitado para os meninos assistirem TV e exigia que lessem e escrevessem relatórios sobre 2 livros por semana. Ela rabiscava os relatórios com um sinal de aprovado, sem jamais permitir que eles percebessem que ela não podia lê-los. E quando os professores pessimistas davam motivos para ela duvidar das chances de seus filhos terem um futuro brilhante, Sônia continuava dizendo, abre aspas, eu tenho 2 meninos inteligentes, 2 meninos muito inteligentes, fecha aspas. Não é de admirar que as palavras dessa mãe tenham se tornado realidade. Curtis destacou-se nos estudos e tornou-se engenheiro mecânico. Ben formou-se e conquistou seu diploma de medicina na Universidade de Michigan e tornou-se um dos mais renomados cirurgiões do mundo. Ele é conhecido mundialmente por liderar a equipe cirúrgica que realizou com sucesso uma das operações mais revolucionárias já feitas, a primeira separação de 2 gêmeas siamesas unidas pela cabeça. Como uma mãe que começou a sua trajetória cercada por circunstâncias tão trágicas, pôde alcançar um triunfo como esse? Só existe uma explicação. Ela parou de perguntar, por que Deus, por quê? E escolheu acreditar que Deus faria com que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Ela parou de tentar carregar sozinha o fardo que as circunstâncias representavam e dividiu seu jugo com o Senhor Jesus. Ela decidiu fazer o que Isaías 40 diz e esperar no Senhor. Eu digo que ela esperou no Senhor. E está claro que eu não estou dizendo que ela ficou sentada, sem fazer nada. Esperar no Senhor não é isso, mas significa depender dele, com fé e com expectativa. Significa crer na sua palavra e descansar na sua fidelidade, mesmo quando os ventos da adversidade estão fazendo barulho ao seu redor. Todas as mães passam por momentos em que se sentem fisicamente esgotadas. E o que mais precisamos nessas horas é de ajuda natural ou prática. Precisamos de alguém para levar o lixo para fora, ou para lavar a louça, ou para separar a roupa suja. Quando você precisar desse tipo de ajuda, peça. Deixe que seus filhos a ajudem de alguma maneira. Eles podem não fazer as coisas como você faria, mas às vezes é melhor ter uma ajuda que não seja a ideal do que ajuda nenhuma. Por outro lado, quando não for apenas o seu corpo, mas a sua alma que estiver esgotada, faça uma pausa espiritual. Passe alguns minutos de férias com Jesus. Pegue a sua Bíblia e passe todos os minutos que puder diante do trono da graça. Sustente as suas asas espirituais para cima com as promessas de Deus e suba até Ele com as asas como as de uma águia. Descanse e voe alto. Amém, minhas irmãs. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.